Olá pessoal, aqui é a Lizzy do Create-se e vamos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero te dar 5 sugestões de como nomear as suas tabelas ao criar um banco de dados novo ou ao criar também novas tabelas aí no seu banco de dados já existente. É muito normal quando a gente está iniciando ali a nossa jornada em banco de dados ou até quando é o nosso primeiro banco de dados que a gente está criando, nós ficarmos com dúvidas. Que nome eu coloco na minha tabela? Tem alguma regra para isso? Quais seriam as melhores práticas utilizadas na nomenclatura de tabelas? Embora isso possa parecer muito bobo, é um passo fundamental, porque uma vez que você escolheu nomes ruins, nomes de código, nomes que não tenham a ver com aquilo que a tabela está armazenando, é muito difícil você voltar depois e apagar ou trocar, né? Apagar não, trocar o nome dessas tabelas. Por quê? Vão ter outros sistemas que vão estar utilizando esse seu banco de dados, pode estar sendo utilizado lá talvez para gerar alguns dashboards do BI, pode estar sendo utilizado por algum aplicativo. Então é muito difícil você voltar lá e renomear estas tabelas, certo? E é por isso então que eu resolvi fazer esse vídeo, para te dar 5 sugestões de boas práticas e te auxiliar nesse processo. Mas antes, eu vou deixar aqui embaixo e na descrição também o link para o meu perfil lá do Instagram, porque lá diariamente eu apareço e dou dicas gratuitas e sugestões e a gente conversa um pouco sobre o banco de dados. É bem interessante, então não deixa de me seguir lá. E também eu vou pedir para você curtir esse vídeo aqui no YouTube, porque é muito importante para mim e assim me ajuda para que eu possa continuar vindo aqui criar vídeo para vocês. Então vamos lá para nossa sugestão número 1. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o que você vai armazenar nesta tabela? Quais são os dados que você vai armazenar ali dentro? Você pode estar gerando um sistema, gerando um banco de dados para diferentes finalidades. Pode ser um banco de dados lá para uma escola, onde você vai precisar armazenar os alunos. Pode ser um banco de dados para um supermercado, você vai precisar armazenar todos aqueles itens que estão lá nas prateleiras ou no estoque. Pode ser um banco de dados para uma empresa de recursos humanos, né? Então, onde você vai precisar armazenar as profissões que os funcionários têm, né, nesta empresa. Então, qual seria a primeira sugestão? Sempre dê nomes para as suas tabelas condizentes com aquilo que ela vai armazenar. Nesse nosso exemplo aqui da escola, se nós vamos armazenar os alunos ou os estudantes, uma dica boa seria alunos e estudantes como nome de tabela, alguma dessas coisas, porque no momento que você olhar lá no seu banco de dados a tabela alunos, automaticamente você já vai saber o que ela tem dentro, certo? Da mesma maneira que os produtos lá da prateleira, você pode chamar de produtos, de itens, que também já vai trazer uma referência daquilo que ela contém. E da mesma forma, profissões ou cargos ou funções também poderia ser um bom nome. Então, como dica número 1 que eu dou é sempre utilizar nomes que sugiram o que tem dentro dela, que tenham a ver com o conteúdo que está sendo armazenado. Vamos para a nossa sugestão de número 2. O que seria então? Isso é uma dúvida muito comum que sempre surge. O nome da minha tabela, qual é o correto? É colocar ela no singular ou colocar no plural? Seria então aluno ou alunos? O que você tem que pensar nesse momento? Quantos alunos serão armazenados nessa tabela? Quantos registros vão ter ali dentro? Vai ter apenas um registro? Será um único aluno ali cadastrado? Provavelmente não vai ter só um aluno, né? Provavelmente vai ter mais do que um aluno. Nós vamos ter vários alunos ali cadastrados, vários produtos, várias profissões. Então seria uma coleção de registros daquele tipo. Uma coleção de aluno, uma coleção de alunos, então, né? Então, qual seria a regra? Então, qual seria a sugestão? Sempre utilizar as tabelas no plural, porque nós vamos ter mais do que um registro daquele tipo. Vamos ter vários alunos, nós vamos ter o Pedro, nós vamos ter a Ana, nós vamos ter a Maria, nós vamos ter o João,
e assim por diante. Assim como na tabela de produtos eu vou ter o azeite, a margarina, a pasta de dente, a escova de dente, o sabão em pó, são uma coleção, né, de registros daquele tipo. Então a segunda dica, né, que eu dou para vocês, a segunda sugestão, é utilizar sempre as tabelas no plural. Vamos agora para a nossa sugestão de número 3, a terceira sugestão de hoje, para então nomearmos as nossas tabelas. Muitas vezes nós estamos implementando um banco de dados para um sistema que ele é muito grande. E esse sistema, muitas vezes, ele é composto por vários módulos diferentes. E embora o sistema tenha vários módulos diferentes, nós vamos ter apenas uma database, apenas um banco de dados. Então, esse sistema pode ser que ele tenha lá um módulo do faturamento, pode ser que ele tenha um módulo lá para o estoque, um módulo para recursos humanos, e dentro desses módulos tem as tabelas, né? Mas lembra que elas estão todas dentro do mesmo banco de dados. Então, lá o módulo do faturamento, ele pode ter tabela de notas, de clientes, de preços. O módulo do estoque, ele pode ter a tabela de produtos, de tipos de produtos e de unidades. Recursos humanos, ele vai ter a tabela de funcionários, de cargos, de departamentos. Grande parte dos bancos de dados, quando você solicitar lá para listar as tabelas, ela vai te mostrar todas as tabelas uma abaixo da outra em ordem alfabética. Então, o que vai acontecer? Elas vão ficar todas lá misturadas. Vai ter a tabela de clientes, aí já vai ter a tabela de funcionários, vai ter a tabela de cargos. Eu não estou colocando em ordem alfabética aqui, né? Mas seria então, sei lá, por exemplo, cargos, clientes, notas, preços, produtos, e assim vai. Então vai ficar tudo misturado. E quando você tem às vezes 100, 200, 1000 tabelas, fica bem difícil de achar as tabelas referente a cada módulo ali dentro. Então, qual seria, né, a sugestão que a gente tem aqui? Seria a utilização de prefixos. Como assim prefixos? Prefixos é sempre aquilo que vem antes, né? Pré. E fixo que é sempre igual. Então, a gente poderia utilizar aqui no módulo do faturamento, para as tabelas que compõem esse módulo, nós poderíamos utilizar, então, um prefixo chamado FAT e acrescentar na frente de todas as tabelas o FAT underline. Da mesma maneira, as do estoque, este, e de recursos humanos, colocar um RH na frente. Então, o que aconteceria? Quando a gente listar lá as nossas tabelas do banco de dados, ele vai ordenar pelo prefixo. Então, ele vai mostrar primeiro todas as tabelas do estoque, depois todas as tabelas do faturamento, e depois todas as tabelas do recursos humanos nessa ordem, e fica muito mais fácil de você utilizar. Além do que, quando você olha lá uma tabela solta dentro do banco de dados, e ela começa por FAT, você já sabe, opa, isso é uma tabela do módulo de faturamento, né? Tudo é para facilitar o nosso entendimento e também o uso depois dessa tabela. E agora vamos para a nossa sugestão de número 4, que seria como que eu nomeio tabelas quando elas são provenientes de um relacionamento N para N. Nós temos a tabela de notas, né, que armazena ali as notas fiscais, e nós temos as tabelas de produtos. E é sabido que numa nota fiscal nós temos as informações da nota e nós temos uma lista de produtos que compõem aquela nota. E isso gera um relacionamento N para N. Ah, mas eu não sei o que é isso aqui de relacionamento N para N, não entendo nada disso. Se você já é meu aluno aqui no Academia DB, lá nós temos um módulo, certo? Deixa eu colocar aqui. Nós temos um módulo sobre modelagem de dados. E dentro desse módulo de modelagem de dados, nós temos uma aula completa só sobre relacionamentos, onde eu explico detalhadamente, então, todos os relacionamentos. Eu explico como funciona o relacionamento N para N, o relacionamento 1 para 1, o relacionamento 1 para N, sobre autorrelacionamento. Tem uma aula completa só sobre isso. E eu também explico aqui sobre os atributos, tipos de campos, tipos de dados que você utiliza, tudo que você precisa então para construir o seu banco de dados. Então, se você não assistiu dessa aula, você vai lá e assiste. Então, o que acontece? Nós temos aqui, quando essas tabelas se relacionam, elas vão gerar uma terceira tabela, certo? Que vai ter informações da nota e informações dos produtos que a compõem. Então, nós temos aqui
A tabela de notas, que vai armazenar lá as informações referentes à nota, provavelmente o cabeçalho da nota. E nós temos aqui os produtos, que vão ter todos os produtos que tem lá cadastrados no nosso supermercado. Mas nós precisamos armazenar quais produtos compõem aquela nota, certo? Que é aí que vem aquela questão do relacionamento que eu falei antes para vocês. Uma sugestão seria, peguem aí uma nota fiscal que vocês tenham, um cupom qualquer, e observem, nós temos um cabeçalho da nota, e nós temos na parte de baixo, normalmente, os itens que compõem essa nota, né? Os produtos que compõem com o preço individual, com a quantidade, né, que foi vendido daquele produto e o valor total. Então, algumas informações elas vão ficar armazenadas nas notas e nós temos algumas informações dos produtos que compõem, né, essa nota, porque aqui nós temos todos os produtos e aqui apenas os produtos que compõem essa nota. Então, que nome eu vou dar para essa tabela nova que eu criei? Uma sugestão é colocar o nome das duas tabelas que geraram esta terceira. Notas, produtos. Então, quando eu olhar essa tabela aqui, eu já vou ter uma noção pelo nome de que ela armazena os produtos de uma nota fiscal. A nossa última sugestão que seria: siga um padrão. Não importa qual for dessas sugestões que eu te dei, você vai seguir, siga o mesmo padrão para todas as tabelas que você criar. Vamos ver um exemplo aqui. Nós temos a tabela, supondo que eu criei meu banco de dados com essas tabelas aqui. Notas, produtos, funcionários, cidades, departamentos. Você está vendo que eu usei todas elas sempre no plural, todas em letras minúsculas e não desta forma aqui, ó. Essa forma aqui é totalmente desaconselhada, porque veja que ela não segue nenhum padrão. Aqui nós temos notas no plural. Aí nós temos produto, que já está no singular. Aí nós temos essa tabela de func. O que quer dizer func? Funcionários, funcionamento, não sei. E que está, além de estar abreviada, ainda está em letras maiúsculas. Então, se eu estou criando tabelas no plural e por extenso, eu vou criar todas elas no plural e por extenso. E com letras minúsculas, não vou ainda colocar uma de letra maiúscula perdida aqui no meio. E da mesma forma, se eu começo todas com letra minúscula, eu não vou criar uma de cidades com C maiúsculo. E aqui em relação ao prefixo, se eu decidir usar um prefixo nas minhas tabelas, ou eu uso esse prefixo em todas as minhas tabelas, ou eu não uso em nenhuma tabela, certo? Porque senão fica muito estranho. Então a quinta dica é: escolha quais dessas 5 sugestões eu te dei. Interessante se você pudesse aplicar todas, né? Mas às vezes não é possível. Escolha quais você quer seguir e siga isso em todas as suas tabelas, certo? Então aqui vamos fazer um resumo final então de quais seriam essas 5 sugestões. A sugestão número 1, então: sempre utilize nomes que identifiquem os dados armazenados, sempre. Nome sempre no plural, prefixo se necessário quando o banco de dados for muito grande. Utiliza o nome das duas tabelas envolvidas no relacionamento N para N. E a quinta, que é a mais importante: siga o mesmo padrão para todas as suas tabelas. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com seus amigos e não esqueçam daquilo que eu pedi lá no início. Não esquece de deixar aqui o teu like, que é muito importante para mim.